O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar, um lar para chamar de seu, transporte para ir ao escritório, ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cimex, a gente constrói o amanhã com você. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Este é um convite ao movimento contínuo e poderoso, que pode transformar vidas. Esse é um convite a movimentar-se. Juntos, um dia de cada vez. Só por hoje, escolha subir pelas escadas. Só por hoje, vamos descer uma parada antes. Só por hoje, vamos acordar 1 hora mais cedo. Só por hoje, vamos tentar ir mais longe. Só por hoje, vamos experimentar um novo desafio. Só por hoje, vamos nos entregar ao impossível. É como já disseram, o primeiro passo só depende de você. Não perca tempo. Bem-vindos a um novo momento. Bem-vindos ao movimento todo dia. Agora sim, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Papo com Especialistas. A nossa live conta com o patrocínio do Humana Saúde Sul e Sicredi Pioneira. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, pedimos que aos que não desejarem ter as suas imagens divulgadas, que permaneçam com as câmeras desligadas. E para dar a saudação, passo a palavra ao nosso coordenador da Comissão de Saúde e Segurança Ocupacional, o Luiz Fernando. É contigo, Luiz. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Espera, o meu ficou live de pensando hoje. um pouquinho, agora abriu. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente aí? A live de hoje é um assunto que as empresas, né, invariavelmente dão a atenção na medida que é divulgado o fator acidentário de prevenção, a respectiva alíquota que vai incidir sobre a folha de pagamento de acordo com a classificação dos eventos dos últimos 2 anos. E, para tanto, a gente tem que ter, além dessa ótica financeira, pecuniária, que é extremamente importante, também o viés prevencionista, uma vez que a nossa Comissão de Saúde e Segurança do Cimex tem que atuar especificamente em fazer a prevenção, e o resultado de vir a partir das medidas de prevenção bem implementadas, né? Então, satisfação ver que tem vários colegas da comissão, pessoal acompanhando. E para essa live de hoje foram convidados 2 profissionais que são mais do que especialistas, são
exímios conhecedores da matéria, os quais eu já conheço há algum tempo, doutor Eugênio e doutor Vitor. O doutor Eugênio, ele é sócio-diretor da Rossi Maffini Milman e Grande Advogados, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da PUC, né, nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, e o Dr. Vitor Hugo de Aguiar von Mendgen, meu colega de tempos atrás. Ele é um médico do trabalho pós-graduado em toxicologia, com MBA na Fundação Getúlio Vargas, na gestão de projetos, foi presidente da SOGANT, da Sociedade Brasileira de Medicina Gaúcha de Medicina do Trabalho, tem uma atuação como profissional, coordenação médica de grandes empresas e assim por diante. Então, eu não vou me estender muito, eu passo a palavra agora para os conhecedores da matéria. Essa nossa live vai ser um bate-papo muito tranquilo, com viés jurídico, viés da saúde ocupacional. Peço que todos os que estão participando, né, através do chat, vão colocando as suas considerações, que aí a gente torna essa nossa Agora sim. Nosso contato mais efetivo e participativo possível. Com a palavra, meus doutores, doutor Eugênio, doutor Vitor, tudo com vocês aí. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, queria então saudar a todos os participantes aqui, em especial um agradecimento pelo convite à Juliana e também ao Luiz, já um parceiro de longa data de lidas trabalhistas de segurança do trabalho, e meu querido amigo, colega também, doutor Vitor, né, não apenas um colega, mas um parceiro efetivo ali, trabalhamos juntos em diversos casos, né, em que envolve justamente esse nosso tema que se relaciona à prevenção sobre esses acidentes do trabalho, doenças do trabalho. Então é um prazer muito grande aqui estar com vocês para esse bate-papo. Passo a palavra aqui para saudação do Dr. Vitor também. Muito obrigado, também fazendo as mesmas palavras do Dr. Eugênio, agradecer ao CIMEC, a pessoa da Juliana e do Luiz, né? E é um prazer estar nesse bate-papo. A ideia é trazer alguma experiência pessoal e técnica para a gente melhorar nossa tão sofrida cruz de pagar impostos. Então, vou ficar no meu cantinho aqui e deixar o Dr. Eugênio dar a introdução. Então tá bem, obrigado. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, né, esse é um assunto muito bem escolhido e reputo isso a diligência da Juliana e de todo o pessoal do CIMEX na eleição desse assunto, que é um assunto sempre rumoroso e multidisciplinar. Essa questão, ela se torna ainda mais patente agora em setembro, como foi colocado pelo Luiz, via de regra, o mês em que são divulgados esses dados em relação ao fator acidentário de prevenção, calculado de 2023, com a vigência para o próximo ano, né, de 2000 para 2024, e o FAP ele possui um impacto mais que direto nas finanças das nossas empresas, né? Isso veio, na verdade, uma criação lá de 2003, buscando justamente trazer essa flexibilização que pode importar tanto na redução quanto o aumento dos índices que depois vão incidir sobre a nossa folha de pagamento, e isso traz um reflexo muito, mas muito importante e impactante nas nossas empresas. Devo dizer, gente, que ao longo dos anos, e a gente não está falando aqui de algo que é novo, né, uma preocupação que está no nosso dia a dia, das nossas atividades, mas a gente teve algumas alterações importantes ao longo do ano, né? Sobretudo eu destacaria o ano de 2018, em que a gente teve, felizmente, a exclusão daqueles acidentes de trajetos chamados acidentes in itinere, né? Que, na minha modesta opinião, era uma coisa completamente fora da razoabilidade, né? Continua sendo acidente de trajeto ainda para efeitos trabalhistas e previdenciários, mas não aqui para efeito do FAP, que foi excluído, então, esses acidentes do percurso, acidente que o empregado sofre no percurso casa-trabalho
e vice-versa. Mas, principalmente, eu acho que o nosso objetivo é justamente de tentar trazer para vocês e para levar para vocês, para as suas empresas, basicamente, o objetivo e as duas frentes que se pode atuar dentro da nossa casa, e digo aqui dentro da nossa empresa, com o fim de prevenção e de redução deste grande ônus que sofremos cada vez que falamos em FAP. Então, o objetivo ele é muito claro, né? Eu costumo dizer, quando converso em sala de aula, que a gente tem, de um lado, o objetivo de, efetivamente, onerar os empregadores em relação aos acidentes do trabalho, mas, de outro lado, também de criar um incentivo para aquelas empresas que obtiveram resultados positivos na prevenção dos acidentes. E isso, gente, pode ser tratado de duas formas, sendo que hoje a gente vai tratar com vocês aqui de uma destas formas. A gente vai atuar em duas frentes cada vez que fala em FAP. Primeiro, a gente pode atuar nisso que a gente vai falar e procurar compartilhar algumas experiências com vocês, que é a parte da prevenção. Como bem colocado aqui pelo Luiz, é trabalhar na questão de segurança e medicina do trabalho. E isso também se pode atuar e se deve atuar de uma forma conjunta com um outro meio, uma outra frente de embate, de enfrentamento ao FAP, que é a questão da revisão dos eventos que são lançados e que vão impactar negativamente no FAP. E aí vai envolver mais uma apreciação, né, naquela contestação que é feita, que tem um prazo de 30 dias, em que se busca, na verdade, mais são os enfrentamentos de dados, né? E aí vai envolver uma parte mais tributária, uma parte que é uma parte mais vinculada aqui a uma ciência mais exata, que vai atacar aquelas incorreções de dados que são lançados e que vão impactar, obviamente, de uma maneira negativa na nossa empresa. Então, hoje, o que a gente quer colocar para vocês é justamente aquele trabalho que é formado antes deste trabalho de revisão, de lançamentos dos eventos que geram, melhor dizendo, esses impactos negativos do FAP. Então, falando já da área preventiva, a gente precisa sempre resgatar e criar dentro da nossa cultura empresarial um mandamento que ele vem extraído lá da nossa Constituição Federal, no artigo 7º, quando diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Isso quando nós falamos, e antes mesmo de falar de qualquer tipo de adicional de insalubridade, periculosidade, de NRs, a empresa ela tem que estar com isso sempre presente, porque esse dever, ele nunca se dissocia do empregador. E não é por acaso que a CLT traz um capítulo inteiro para tratar da medicina e da segurança do trabalho. Não é por acaso também, e principalmente as pessoas, os colegas aqui presentes que trabalham mais diretamente vinculado com a segurança do trabalho, com a medicina do trabalho, no caso do Dr. Vitor, a engenharia de segurança, no caso do Luiz, né, que a gente trabalha com as NRs, e são várias NRs, como a gente sabe, né? Atualmente, inclusive, tivemos novas NRs, hoje são 38 NRs, salvo engano, que trazem essa questão da prevenção e principalmente... Só quem define não sou eu. Acho que tem um áudio que está aberto, né? E principalmente a questão de algo que me parece aqui também crucial, que é entender o conceito de acidente do trabalho. A gente não está falando aqui em um impacto do FAP de qualquer tipo de afastamento, não. Os afastamentos que não têm essa natureza acidentária, ok, não que esteja ok para a empresa, mas pelo menos para essa finalidade aqui não vai impactar negativamente. Então, o nosso cuidado todo aqui está, sobretudo, né, Dr. Vitor vai complementar com as questões médicas logo adiante, com B91, principalmente com B91, que é auxílio-doença de natureza acidentária. E este auxílio-doença acidentário, né, ele é classificado, embora eu tenha referido aqui que em 2018 nós excluímos o conceito lá de acidente in itinere para fins do FAP, embora continue, e a meu ver, de uma maneira muito desproporcional, né, continua sendo caracterizado como um acidente do trabalho,
e percebam que a empresa não colabora em absolutamente nada com isso, né? Porque o acidente em itinerário ele pode ocorrer em qualquer meio de locomoção, inclusive transporte público ou a pé, né? Então, evidentemente que trazer isso para uma responsabilidade da empresa é algo muito forte. E, sob o ponto de vista do FAP, foi excluído. Porém, colegas, não podemos esquecer que este conceito de acidente de trabalho, que está lá na lei previdenciária, que é a lei 8.213 de 90, ele não compreende apenas aqueles acidentes que talvez sejam os mais próximos aos nossos olhos, que são os acidentes típicos, que são aqueles acidentes que são delimitados no tempo, no espaço. Um colaborador nosso, por exemplo, né, manuseando um determinado equipamento, né, ou trabalhando em altura, sofreu uma queda, e aí está lá, encaminhamento da CAT, está lá um acidente do trabalho. Mas não, e o Dr. Vitor trabalha, e inclusive trabalhamos, né, Dr. Vitor, em várias questões, tanto no âmbito do Ministério Público do Trabalho, como questões acidentárias, ações trabalhistas de natureza acidentária. A gente tem uma ampla gama de situações no artigo 20 da lei previdenciária que caracterizam o acidente do trabalho, tais como as doenças ocupacionais. E aí vocês podem estar perguntando, mas doutor Eugênio, onde você quer chegar com essa questão técnica de acidentes se a gente está falando de FAP? Gente, a construção toda do FAP, ela começa por aqui. Então, se é verdade que, por meio de uma prevenção lá de riscos físicos, ergonômicos, a gente consegue reduzir o acidente típico, nós não podemos esquecer também que hoje, várias das doenças que se apresentam na nossa empresa, lá aparentemente doenças que poderiam ser classificadas como doenças degenerativas, né, existe lá uma figura de concausalidade, em que não raro acontece, e a não ser, né, que se tenha um perito competente, um assistente competente, como é o Dr. Vitor, que fala, não, opa, para aí, essa doença aqui o nosso colaborador já tinha, já trazia, uma lombalgia, enfim, isso decorre, né, de um processo degenerativo, por vezes estão lá e são caracterizadas, sim, como doença ocupacional. Então, isso vai gerar para a empresa a aplicação do B91. Outro tipo de risco, e aqui não vou adentrar na parte médica, que não é a minha especialidade definitivamente, mas que cada vez mais, pessoal, nós temos observado nas demandas trabalhistas, que são os riscos psíquicos. As questões vinculadas a afastamentos decorrentes de doenças psíquicas que se pretende fazer uma vinculação com o trabalho, por exemplo, né, a síndrome de burnout, e isso decorre exatamente também de políticas preventivas que a empresa vem a disciplinar dentro do nosso ambiente de trabalho. Não é por outra razão que eu devo recordar aos senhores, às senhoras, nossos colegas associados, que houve uma alteração bastante recente na CIPA, que agora passa a ser CIPA mais A, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, visando o quê? Combater todo tipo de violência no trabalho. E este combate, ou este tipo de violência, quando acontece, né, e se pode associar isso ou a um rigor de tratamento, ou a políticas que são políticas extremamente opressivas às pessoas, né, são metas infindáveis, são prazos que não são passíveis de cumprimento dentro de uma regularidade de jornada de trabalho, é decorrente de excesso de jornada, excede-se o limite de 2 horas extras, né, com bastante regularidade, não se observa os intervalos intra, os intervalos entre jornadas. Tudo isso tem contribuído para a ocorrência de ações trabalhistas em que se busca justamente caracterização de doenças ocupacionais também de natureza psíquica. E esta é a base, e aqui eu vou encerrar essa minha primeira fala, porque certamente o Dr. Vitor aqui tem mais propriedade e vai trazer algo muito mais interessante do que eu estou inicialmente aqui apresentando, mas é justamente, gente, este o nosso primeiro tema de casa. Este deve ser o objetivo de que as nossas empresas estejam atentas muito antes de falar lá de revisão depois de dados para contestar e para impugnar aqueles dados que nos foram repassados em relação ao FAP. Isso de investimento, obviamente, né, é algo que exige aqui
uma proatividade, não dá para esperar acontecer o resultado ou o acidente, então é algo de permanente fiscalização dentro do nosso ambiente de trabalho. Como está o cumprimento das normas regulamentadoras? Como está lá os nossos programas de prevenção? Como está lá o nosso programa de controle médico de saúde ocupacional? Isso é fundamental. Como está o nosso ambiente de trabalho? Está havendo muito turnover, está havendo muito afastamento para um determinado CID, há um indício de que algum setor está se afastando diretamente por questões de natureza acidentária, de doenças ocupacionais. Este é o trabalho preventivo e esta reflexão inicial que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, e passo então a palavra aqui para o nosso querido Dr. Vitor. Já vou assumindo, então, o meu posto aqui, agradecendo. Não sei se agradecendo ao doutor Eugênio, porque se suceder o doutor Eugênio não aparece, com toda essa eloquência que ele tem, é uma tarefa muito difícil para mim, mas eu vou tentar manter o nível e tentar deixar o assunto tão palatável quanto estava até agora. Durante a conversa aqui, eu estava pensando numa seguinte abordagem, né? O porquê que nós vamos falar em prevenção quando se trata de alguma coisa de imposto. Primeiro que a gente tem que levar lá no início, lá quando foi pensado o FAP, o NTEP, toda essa sopa de letrinhas, no ônus e no bônus, né? Curiosamente, quando o governo desenvolve algum projeto, o ônus que as empresas vão ter de pagar pode ser aumentado matematicamente em até 500%, enquanto o bônus que a empresa poderia receber é até 80%. A gente já vê o interesse que tem e a necessidade da gente trabalhar e reduzir esse custo para as empresas. No final do dia, a gente vai chegar numa situação de tanto de doença quanto de acidente, né, para a redução desse ônus que a gente vai ter nas contestações. Pois aí eu vou trazer umas notícias talvez não tão boas, acho que não é novidade, mas também não tão boa. Numa conversa que a gente teve na Sogante, com as outras sociedades médicas, enfim, nas áreas de saúde e segurança, como é que está a situação da resposta dos peritos do INSS para as contestações? Os mais otimistas dizem que em torno de 15% e 20% dos casos são analisados, não é que são revertidos. Então, se a gente pensar no melhor cenário, 20% dos casos são analisados, numa estimativa excelente desses 20%, a metade é revisada. Nossos casos de contestação são muito pouco frutíferos. Mas, sempre tem um mas na história, o doutor Eugênio bem apontou, tendo um FAP aumentado, tendo um número elevado de B91 pela empresa, que não é contestado, que não é discutido, que não é abordado, o Ministério Público e a Justiça do Trabalho são pródigos em utilizar isso também como um fator de desgaste, de cobrança das empresas. Nesta linha, eu tenho são duas frases que eu gosto de dizer. Quem já foi meu aluno em curso ou participou de algum congresso médico que eu tenha palestrado, eu gosto de dizer duas frases quando se fala em saúde e em prevenção. Primeiro, não existe prevenção sem gestão. Não existe gestão sem dados. O primeiro passo que vocês vão ter que fazer em todas as empresas é organizar os dados, as informações, o histórico da empresa. Tá? Eu apresentei já para a Juliana e para o Luiz, ali está disponível um chamado fluxo de pensamento, que ficaria muito chato a gente botar agora aqui na internet, numa palestra. Está disponível ali, depois eles distribuem conforme for o interesse de vocês. Mas nesse primeiro momento, o que a gente tem que fazer? Tem que ter as informações internas da empresa. Quais são as doenças comuns, quais são os nossos NTEPs, quais são os dados históricos da empresa, de acidente, de doença, de todos eles envolvidos. Com base nesses dados, vai ter uma estratégia montada que nós vamos enfrentar um B91. E só vai restar duas saídas para a empresa, vamos chamar assim, vamos botar de uma forma mais genérica. Ou o Miticat concorda com aquele B91, encerra-se o problema, ou se contesta
E esta contestação só vai ter algum efeito, alguma chance de efeito, se ela estiver embasada em dados que hoje é bem... Eu vou usar a palavra restrita, mas para a gente não entrar em maiores detalhes. Tu não pode usar informação médica numa contestação de prontuário, porque é quebra de sigilo médico. Então, só resta os dados objetivos que a empresa construiu. Não tem como se antecipar ao perito da Previdência. O que se pode fazer como antecipação é, quando se encaminha um paciente para o benefício, seja por acidente ou seja por doença, já tentar, se a empresa está bem organizada, mandar algum relatório já pré-moldado para dar suporte para o perito da Previdência. Não sei se a maioria sabe, ou se alguém sabe, como é que funciona a análise na Previdência, de um caso suspeito de NTEP. O perito está na frente de uma tela, como estamos todos nós, e ele coloca. Ele, na verdade, ele nem coloca, ele já recebe o KNAI da empresa. No que ele recebe o KNAI da empresa, ele vai botar o CID que ele considera adequado para aquela situação. Se entrou a relação de um com o outro, o B91 está dado. Ele aperta um sim, acabou o trabalho dele. Se ele aperta um não, abre 3 páginas onde ele tem que justificar todas elas. Não preciso dizer mais o porquê que a gente tem um B91 constante. A situação que eu vejo mais relevante e a mais importante que todos deveriam ter mapeado, pelo menos, é essa relação. Qual CID, qual a doença que tem relação com a minha atividade? E, a partir disso, começar a construir um trabalho de blindagem dessas doenças. Né? Seja com protocolo, seja com um profissional de confiança que a empresa encaminha. Né? Enfim, aí vai valer de cada empresa, cada situação particular. E no caso dos acidentes, que não tem muito a relação direta, sofrer um acidente ou não, é da melhor condição de trabalho para uma redução de tempo de afastamento e retorno ao trabalho. Esses dois elementos, essas duas condições, de ter a informação prévia da doença e uma condição de ambiente para um retorno antecipado de um acidentário ou mesmo da doença, é o que vai reduzir, no final do dia novamente, o nosso impacto de tributos, lá na folha de pagamento. Um pontinho final, só para a gente abrir para as perguntas e ficar mais interativo, é que na contestação não basta dizer que não concorda. Como eu falei antes, o perito ele tem 3 páginas de justificativa para não incluir o NTEP. Se a gente colocar que não concorda, simplesmente assim, não, a empresa não concorda com essa doença do trabalho, ele vai botar assim que a empresa não concorda, acabou as outras páginas, não tem justificativa e o NTEP continua. Então, é um trabalho de detalhamento, sim, é um trabalho coletivo, porque acaba se envolvendo o NTEP como uma questão coletiva, mas que ele tem que ser puxado, pensado e analisado de forma individual. Neste programa, nesse processo, nesse desenvolvimento, né, a gente vai chegar, e esperamos que cheguemos no final do processo, uma contestação bem feita. Se não reverter no B91, ela vai evitar ações coletivas com o Ministério Público e vai diminuir, vamos colocar assim, a prova numa justiça do trabalho. E aí, nesses casos, voltamos a falar com o doutor Eugênio, que é o quem vai nos salvar e nos resolver na questão judicial. Pessoal, eu não tenho a pretensão de esvaziar, de exaurir todo esse tema. Eu vou deixar mais para perguntas para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que possam mandar. Né? Vendo a pergunta do Luiz Fernando aqui, são os 20% são de fato analisados. Esse é a melhor estimativa que se tem hoje. Na conversa com peritos da Previdência, eles dizem que 5% a 10% que eles avaliam. Doutor Vitor, se me permitir aqui, enquanto o pessoal aqui formula suas perguntas aqui para a gente dar e já que estamos um bate-papo mesmo, me sinto em casa aqui, porque
a região da Serra toda é uma região que eu tenho uma familiaridade, um carinho muito grande. Eu queria trazer um pouco aqui para o nosso pessoal, como é um assunto, gente, assim, é muita sigla, né? É muito termo técnico, é FAP, é SAT, é RAT, é NTEP, isso é muito difícil. Até em sala de aula, eu tenho bastante dificuldade, às vezes, para explicar para os alunos do direito. E algo que me parece, assim, extremamente importante, enquanto o Dr. Vitor aqui falava, eu fazia um esquema, e vocês me perdoem aqui já, desde já, a forma como eu vou colocar e vou mostrar isso aqui na câmera. Mas mais ou menos é o seguinte, esse NTEP que o Dr. Vitor falava, aqui, gente, né, nós tivemos, na verdade, no ano de 2007, essa mudança já no primeiro ano em que implementado isso, em abril de 2007, né, este nexo técnico-epidemiológico. O que é isso? É simplesmente um critério, como o Dr. Vitor bem sinalizou. Antes de 2007, antes da existência deste critério do nexo técnico-epidemiológico, para aqueles casos, por exemplo, em que o empregado, o colaborador, comparecia até o departamento médico e dizia: Dr. Vitor, estou com uma lombalgia, ou estou com uma tenossinovite e tal, e isso decorre do trabalho. O Dr. Vitor analisava o prontuário, verificava, fazia algumas perguntas, o camarada jogava tênis, ou fazia musculação, ou já tinha um outro histórico, e dizia: olha, isso não tem relação nenhuma, não vou emitir a comunicação de acidente de trabalho. O que acontecia, gente? Esse segurado entrava na Previdência Social, se afastava com o B31, que é o auxílio-doença, ou que a gente fala na prática, né, o auxílio previdenciário ou auxílio-doença simples, que vejam, não vai gerar estabilidade do empregado, não vai também impactar a questão do FAP posteriormente. Então, isso demonstrava, né, que nestes casos as empresas tinham, na verdade, uma preocupação, doutor Vitor, e me corrija se eu estiver errado, muito menor com a questão das doenças ocupacionais, né? Porque, afinal de contas, se ali o médico do trabalho não emitisse aquela CAT, ele ia entrar seguramente, a não ser que entrasse com uma ação, né, judicial, aí, contestando o benefício, pedindo uma reversão depois na justiça frente ao INSS, enquadraria ali como B31. E quando esse critério ele é implementado, e é o critério mesmo, né? NTEP é um critério estatístico, é uma tabela, gente. E o Dr. Vitor fala com muita propriedade, E ele diz, olha, o critério do nexo técnico-epidemiológico, que está lá no artigo 21A da Lei Previdenciária, é simplesmente o seguinte: o perito pega uma tabela e nesta tabela ele vai analisar, por exemplo, lá o doutor Luiz se afastou e é empregado da Marco Polo. Luiz, ou o doutor Luciano, aqui presente também, uma saudação, nosso doutor Luciano. Olha aqui, gente, vai olhar. Bom, Marco Polo tem o CNAE tal, está aqui, X. Qual é a enfermidade que apresentou o segurado Luiz ou o segurado Luciano? A enfermidade foi a Y. E ele vai olhar essa tabelinha que o doutor Vitor dizia. E que, gente, não dá nenhum trabalho para ele em olhar isso, dizendo, olha, a doença é a tal, é o X, e essa doença está aqui com o nexo. Então, esse que é o nexo, né? O cruzamento aqui do CNAE, do empregador, do segurado, que está sendo periciado, e que, vejam, dessa perícia ninguém participa, né? Então, o perito ali, ele tem informações que são informações laterais, né? A pessoa vai normalmente, né, o doutor Vitor dá ser instruída, já for, uma forçada barra para caracterizar uma natureza, e simplesmente o perito, ele vai olhar um quadrinho. E, tá aqui, o CID tal corresponde ao CNAE da empresa tal, estará enquadrado o B91. E quando o Dr. Vitor fala, digo, olha, e o contrário, Eugênio, mas se a gente está falando de um critério, este critério, gente, ele é estatístico, né? As estatísticas, elas tomam justamente dados que não são absolutos, né? E vai ter a exceção à regra. Então, existirá situações em que a pessoa realmente pode estar dentro daquele critério, mas no caso dela não é o critério que deve ser aplicado. E é esse critério não aplicado que o Dr. Vitor muito bem coloca e diz, olha, isso dá um trabalhão danado para o perito médico do INSS, né? Que em vez de dizer só sim, B91 encaminha, ele vai ter que fundamentar isso, né? Para fundamentar o quê? A não aplicação do nexo técnico-epidemiológico. E eu tenho um dado lá que foi bastante, Dr. Vitor, aqui para mim, sugestivo, do próprio ano de 2007, em que foi implementado o nexo técnico-epidemiológico, e foi em abril que entrou em vigor,
né? Só até o final do ano, o dado da Previdência, a gente era que tinha triplicado o número de ocorrências de doença ocupacional. E por causa do quê? Do critério. Né? Então, claro que o governo veio dizer, olha, isso identificava que havia subnotificações, as empresas não estavam emitindo, não estavam reconhecendo, até pode ser, né? Mas convenhamos, a gente está falando aqui de um critério que é feito pelo governo, que é feito pelo perito e que este critério justamente depois vai representar uma arrecadação maior. Né? Então, isso representa um intuito aqui muito importante e que a empresa ela vai ter que estar muito bem aparelhada em todos os cenários. Né? Quando o doutor Vitor diz, olha, eu preciso lá examinar, eu médico interno da empresa, eu preciso ter um prontuário efetivo desse empregado, né? Eu preciso estar com os meus serviços, com o meu SESMIT em dia, eu preciso estar com meus programas em dia. E quando isso acontece na Justiça do Trabalho, em que o empregado ajuiza ação e pede lá na Justiça do Trabalho o reconhecimento do acidente do trabalho, e ainda que, obviamente, lá não se discute fato, não se discute nada, vai discutir estabilidade, porque ou ele quer, né, o recolhimento do fundo de garantia, que diferente da doença comum, né, quando se afasta por doença acidentária, a empresa tem que continuar recolhendo o FGTS durante todo o período de suspensão contratual, ele pede a estabilidade, né, que provavelmente lá vai ser deferida, se reconhecido o acidente do trabalho, e as indenizações que vão desde indenização estética, moral e tudo mais. Então a gente está falando já de uma outra repercussão que, via de regra, não é identificada neste momento. Né? E a gente precisa pensar que sim, essa questão do FAP ela está acontecendo no dia a dia, na avaliação do nosso colaborador, quando ele comparece até o departamento médico da empresa, está acontecendo, doutor Vitor, lá naqueles casos de ação acidentária, não é? Quando a gente não se preocupa, por exemplo, em designar um assistente técnico, né? Que por vezes o doutor Vitor acompanha e sabe muito bem isso, né? Às vezes a gente em determinadas cidades do interior se manda um médico, um clínico geral para fazer uma perícia, né? de altamente especializado. E aí qual é o detalhe? A gente não tem contraditório na perícia. Né? Não pode o advogado participar, pode quem? Pode o médico. Então vem a diligência da empresa em saber também eleger e verificar qual é a situação concreta. Dizer, não, para aí. Neste caso aqui a gente precisa, vai ser designada uma perícia médica na Justiça do Trabalho, a gente precisa ter alguém junto lá. Precisa ter um colega que fale a mesma língua para indicar para o perito do juízo lá que a situação não é bem assim. Né? Que embora pudesse ter uma convergência ali de dados do nexo técnico epidemiológico, neste caso aqui a gente tem diversas situações, tem estudos médicos que demonstram que essa doença é a doença de ordem degenerativa, existe uma questão lá da vida pregressa do empregado. Então, são esses dados, né, que a gente, via de regra, acaba deixando de lado e que fazem todo sentido para este efeito depois no FAP que a gente vai sentir, né, em números, infelizmente, lá na frente. Aproveitando de novo a melhor explanação que eu poderia fazer, tem duas curiosidades que eu acho que é interessante, não sei se o pessoal conhece ou não, porque é uma situação mais histórica do que de técnica. Quando iniciou o NETEP, o FAP, lá em 2007, pouco tempo depois, a Associação Brasileira de Estatística fez uma carta dizendo que não tinha a menor técnica estatística na forma estatística que o NTEP foi construído. Tem essa carta, posso procurar nos arquivos, posso disponibilizar se vocês quiserem. Né? E o mais importante, que também facilita o nosso trabalho no começo, é que tem uma quantidade enorme de CIDs que são espúrios, não tem relação nenhuma com nada, é só uma questão, é uma correlação estatística espúria, por uma coincidência naquela tipo de empresa, naquela atividade econômica, que tinha muitas doenças daquela área. A gente pega apendicite, pega... o exemplo que eu sempre gosto de dar é o aumento de tuberculose nas fábricas de lingerie de Minas Gerais. Não tem relação nenhuma com o trabalho, porque era uma área endêmica de tuberculose naquele momento, então apareceu o NTEP. No comentário que eu fiz anterior, que a gente tem que ter esses dados prévios, no momento que tu começa a fazer uma relação, qualquer médico do trabalho com informação muito simples, muito fácil de conseguir, consegue identificar desses sítios que são espúrios, que não há possibilidade de nexo.
já tem uma contestação pronta. Ele não precisa fazer uma para cada caso. Ele pega toda vez que tiver aquele NTEP, quando ele encaminha para o INSS, já vai a contestação, que não é contestação nesse momento, né, é a orientação, e já encaminha para o perito, e ele já tira isso da frente. As situações mais absurdas já apareceram com CID, com relação de CID. Eu só gostaria de dar umas respostas aqui. Eu tentei responder no chat ao mesmo tempo, mas não dá. Minha idade não permite fazer duas coisas de uso do computador aqui, de ouvir e falar. Mas eu acho que eu consegui responder para o Luciano ali, acho que foi o Luciano, sobre as informações médicas. Ele não se pode usar a informação médica específica de cada paciente. O que eu posso colocar é as informações gerais sobre a doença, né? Usando o exemplo do ombro que o doutor Eugênio falou. O ombro é sempre multifatorial, tem vários fatores que desenvolvem, se não for traumático, fala sobre a doença de forma geral. 2 fatores de risco laborais que são conhecidos, por exemplo, não guardem isso como uma informação, mas, por exemplo, elevação constante de braço, não temos aqui. Então, a contestação está pronta na questão médica. O que vai precisar além é a comprovação ergonômica, de outras medidas de proteção, todas que foram feitas, tudo em arcabouço para contestação. Tem uma pergunta aqui também, Vitor, eu acho que é do Ezequiel, deixa eu ver aqui que eu já isso, do Ezequiel Benin. E ele está dizendo o seguinte, sobre a questão dos dados médicos e das ações trabalhistas e tal, e essa questão é muito sensível mesmo, né? Não apenas por isso que o Dr. Vitor colocava, Ezequiel, do sigilo médico, mas também as questões de proteção de dados, cada vez mais importantes por conta da LGPD. O que nós temos feito nas ações trabalhistas para não correr nenhum tipo de risco, e considerando, Ezequiel, que a gente precisa expor os dados, né? A gente faz um requerimento para o juízo, né? E o juízo, por vezes, já disponibiliza na própria ata de audiência um pedido e com aceite do empregado já, porque são os dados deles, e se faz uma exibição do próprio prontuário médico, né? Então, isso a gente tem que cuidar com esses dados, sim, mas isso pode ser construído para apresentar, e eu estou falando aqui, naturalmente, em juízo, né? numa reclamatória trabalhista. E é colocado aqui pelo Luciano ainda, Dr. Vitor, né, um problema que é fato, né, que até a análise da contestação do FAP demora muito, a conta tá valendo, e aí depois a Kelly até complementa, né, e é verdade, né, gente, nós acabamos, na verdade, sofrendo um ônus por conta desta demora. E isso é algo que não é no nosso tempo, não é no tempo devido, e pior ainda, né, é diante desse cenário que o Dr. Vitor revela aí, de que sequer os casos são analisados, a gente não sabe, né, isso não é feito de uma forma cristalina, não existe uma transparência na análise. É mais ou menos, às vezes, quando a gente entra com um recurso, vai o recurso para Brasília lá, e né, de que forma que isso é analisado? Né? Fica um tempo parado e daqui a pouco vem, em alguns casos, a gente verifica algumas decisões que sequer aparentam ter a mesma relação com aquilo que foi impugnado, né? Então, isso é realmente mais uma preocupação e que torna ainda mais prudente, né, esse nosso investimento na base. Estava tentando responder aqui, mas isso não é o meu. Para a Mânica, que fez a pergunta, se tem que encaminhar o relatório para o INSS, independente se está encaminhando para B31 ou B91. 2 coisas. Não se encaminha para B31 ou B91, se encaminha para perícia do INSS. O perito que vai determinar se é B31 ou B91. Tá? Mesmo que a gente escreva assim, encaminho para avaliação para um B31, o perito não vai levar em conta isso. Por isso que respondendo a tua pergunta de forma direta é, se o NTEP, o CID, tem relação com o NTEP, encaminhe o laudo prévio sempre, porque o perito vai decidir se é B31 ou B91. Acho que eu consegui explicar um pouco melhor agora. E acho que é Cidre, não sei se assim que se fala teu nome, Cidre, se não for, desculpa. Se alguma outra forma de contestação ou entidades que possam recorrer da discordância. A outra forma de discordância não tem, é só a contestação. E a outra entidade, aí volta para o doutor Eugênio, que seria na Justiça, para entrar na Justiça Federal com um pedido de esclarecimento ou algo do gênero, mas aí meu conhecimento para. O que eu posso falar pelas associações médicas, que a gente sabe é quase como de ouvido a ouvido, para não dizer de fofoca,
é que algumas empresas lá de Minas Gerais, das montadoras de carros, estavam tentando fazer uma ação coletiva ou algo que o valha, para que o INSS respondesse se está analisando ou não. Porque a não resposta que é o problema. No momento que ele responde, não, mantenho, eu posso continuar discutindo. Agora, quando ele não responde absolutamente nada, né, não tem uma medida para ser feita. Pelo menos até onde eu conheço. Não sei se eu expliquei, eu acabei dificultando mais ainda a opinião de vocês, mas se puderem botar alguma questão aqui, eu vou respondendo. Um dado interessante que eu acho que é bom vocês terem em mente é que, como não tem uma resposta formal da Previdência, tá, do INSS, não existe um modelo padrão de contestação. Se alguém me manda um modelo, alguma coisa, não tem. Vocês têm que tentar fazer o mais simples o formulário de contestação e mais bem embasado com documentos suplementares. Aí vocês têm uma chance um pouco melhor de ser lido e de ser levado em conta. Aquela velha história, né? Uma pilha assim de documento e 2 paginazinhas de explanação tem mais chance de ser levado a sério por um perito que não é culpa dele, vamos deixar bem claro. Né? Ele não tem tempo. O que menos tem um perito é tempo. Ele tem que atender, não sei como é que está hoje, mas eram 5 ou 6 pacientes ou perícias por hora. Não dá nem para conversar muito. Doutor Vitor, mais ou menos, pessoal, uma tarefa que a gente brinca até nisso, a gente precisa desenhar, né? Porque não adianta, e eu digo isso bastante no escritório, não adianta escrever 50, 60, 70 páginas de uma tese maravilhosa que não vai ser lido. Né? A gente não está... A condição de trabalho realmente lá, e obviamente que a gente não deveria pagar por isso, né? Mas é a realidade. Então, essas defesas, elas precisam ser apresentadas, gente, da forma mais sistemática possível. Em alguns casos, a gente faz quadros, inclusive, né? Mas, como o doutor Vitor disse, sempre fundamentado. Então, sempre trazendo, né? Meio que indo direto ao ponto, mostrando de forma cirúrgica e abreviando o trabalho, a vida, né? De quem vai, se for lido, né? A contestação, a impugnação, para que a nossa impugnação ela possa ser lida. Então, isso é o maior desafio que a gente já tem, né? De saber que aquilo está sendo lido, né? Para que, então, a gente possa ter uma resposta. Pessoal, deixa eu aproveitar esse ping-pong sensacional aí, botar uma querosene na fogueira. O doutor Luciano aí levantou a mão. Vamos conceder a fala para o doutor Luciano, ver qual é o tipo de pergunta. Essa live está sendo extremamente interessante, porque os assuntos que estão aparecendo são de domínio completo dos 2 apresentadores. Agradeço muito às pessoas que já manifestaram, já colocaram algum pedido de esclarecimento. Doutor Vitor, não se preocupe, nós somos da mesma época, não vai ser no teclado que vai responder, deixa no oral que é melhor. Luciano, contigo a palavra aí, Luciano. Bom, vamos lá. Bem, boa tarde. Vou começar lá no início, né? Só uma contribuição bem rápida aqui, bem breve. Lá no início, quando surgiu toda essa questão do FAP, do NTEP, enfim, já começa a dificuldade para o CNPJ trabalhar em cima disso, né? Porque lá no início começou-se fazendo o cálculo do FAP em cima de um CNPJ raiz, onde, inclusive, né, a própria empresa teve problemas com isso aí, porque em cima do CNPJ raiz ele pegava, inclusive, as filiais. Tudo numa conta só. A conta ia lá na estratosfera, né? Até a importância também, claro, a gente já está falando aqui numa ação reativa, quando se tem que contestar um FAP ou um NTEP, mas a importância também de trabalhar junto com o setor tributário, para que a conta em si ela seja verificada também, né? Depois, com o tempo, o FAP ele passou a ser calculado por CNPJ inteiro. Então, a filial é uma coisa, as matrizes são outras. Aí a conta mudou estratosfericamente também. Já começa essa dificuldade que as empresas têm de trabalhar em cima disso aí, né? Outro problema também, que eu até já liguei por 135, já fui na Previdência, já fiz várias situações agora, inclusive o FAP ele deu uma mudada, dificultou na verdade. É o quê? As empresas não têm um sistema único que consiga consultar o processo de contestação do NTEP.
Então, tudo é assim, é tudo contraditório, porque no momento que você vai fazer um agendamento, por exemplo, quando tinha que fazer um agendamento, é tudo feito em cima do nome do segurado. Eu já cheguei a ligar para o 135 e receber a seguinte resposta: tá, mas como que eu faço para ter acesso ao resultado da contestação do NTEP? Ah, tu tem que pegar o usuário e senha do segurado. Mas como tá falando isso? Se inclusive eu concordo com uma situação de que eu não posso me passar por outra pessoa para poder contestar alguma coisa, fica contraditório. De que forma eu vou ligar para um segurado e pedir o usuário e senha dele para entrar dentro de um processo dele, para saber informações dele e contestar algo contra a patologia dele? Então as coisas já começam dificultadas desde aí do início, né? E só essa contribuição aí que eu tinha para trazer. Obrigado, Luciano. Não, é perfeito. A tua contribuição foi perfeita e mostrou o cenário de quem lida com isso de forma constante. O CNPJ raiz não fazia sentido, porque cada filial tem riscos, tem um perfil de atuação diferente, então não tinha como ter. Mas se tu pensar desde o começo, que nunca teve muito sentido as relações, eu acho que o prejuízo naquele período é óbvio que teve, mas era um prejuízo já que fazia parte da conta, né? Tu tem um CNPJ raiz ou por filiais, as empresas estavam sempre bem comprometidas. No ponto que tu falou de consulta do sistema, isso aí sempre é um problema de país muito grande. Tem vários sistemas, vários modelos, várias formas de pensamento no Brasil e tentar unificar. O sistema da Previdência ele funciona muito bem internamente. Qualquer outra coisa, isso não é falado por mim, isso é falado pelos próprios peritos da Previdência. O sistema ele é muito fechado para as coisas internas da Previdência. É preciso lembrar uma coisa, que agora falando em voz alta, que me lembrei. A gente não pode esquecer que a Previdência é uma seguradora. O objetivo da Previdência é não pagar seguro. De qualquer seguradora. Elas têm que recolher e não têm que pagar. E eu não sei se o doutor Eugênio vai falar alguma coisa importante sobre o tema, que é o que a Previdência sempre pensou, nunca fez, até hoje eu não vi, que é ação regressiva. Então, se o INSS começa a te dar muita informação, diz que não analisou a tua contestação, não definiu critérios para a inclusão daquele benefício como acidentário, não te dá um retorno, quando ele entrar com uma ação regressiva, o doutor Eugênio explica melhor depois, se for o caso para vocês, o INSS já corre com a prova contra ele. Então, ele simplesmente não vai te responder, ele vai deixando a coisa e vai ver como levar. Não sei se eu te expliquei, Luciano, ou confundi mais ainda no final. Isso, doutor Vitor e Luciano, de ação regressiva, embora eu tenha observado aqui, pelo menos nas atividades em que a gente atua, teve um momento agora, uns 4, 5 anos mais ou menos, que houve um boom, parece que houve uma força-tarefa lá por parte da Procuradoria no INSS em ações regressivas acidentárias, né? Então, ações em que, na verdade, a gente, não obstante, já esteja todo mês lá contribuindo, depois vem o INSS ainda, não é buscar por meio de uma ação regressiva os valores que ele arcou com os segurados decorrentes desses afastamentos acidentários. E na lógica e no fundamento do INSS era de que não, o seguro social ele serve para cobrir o normal. E o normal não é o acidente decorre do descumprimento de alguma norma de medicina e segurança do trabalho. E aí o que a gente verificava em alguns casos? Né? A empresa já recolhia a alíquota maior, lançava, na verdade, tinha um passivo grande numa ação individual, ajuizada pelo empregado, né? Além disso, vinha ação regressiva acidentária e depois, não raro acontecia ainda de vir uma ação civil pública por parte do Ministério Público do Trabalho. E observem, pessoal, né? Tudo isso tendo uma mesma base, né? Uma mesma origem. Né? O Luiz colocou uma observação aqui no chat sobre a regressiva, que é um grande argumento para investir na prevenção. Eu não sei como é que estão os cálculos agora, mas provavelmente só foi aumentando com o passar do tempo. Desde 2010, 2011, estava calculando os impactos do FAP. Pode aumentar 500% o imposto na folha de pagamento. Só que uma ação regressiva, se a empresa perdeu uma,
Não, pode ser um pessimismo da minha parte. As outras vão vir pelo mesmo rodo. E aí a situação de fechamento de empresa. Pode chegar a esse ponto, porque pensem que a indenização regressiva do INSS, o custo que o INSS teve todo o custo com o trabalhador, todo o custo previdenciário, tem o custo que o Ministério Público vai vir, como bem disse o doutor Eugênio, com uma ação coletiva, de dano moral coletivo, tem a ação trabalhista, que vai ter uma prova mais do que definitiva se tiver uma ação regressiva favorável. Aí não há argumento contra fatos, não. Pessoal, se vocês me permitem... Eu me lembro de uma palestra, Luiz, que nós fizemos lá na Fiergs, onde a gente chegou à conclusão que o melhor argumento era sempre mostrar o valor final. Se não fizer nada, quanto vai custar? E se fizer, que é um custo bem pequenininho, recupera tudo. É interessante porque passam os anos e os problemas se perpetuam, né? A questão do argumento para investimento aí é pensar do ponto de vista de prevenção mesmo, né? Eu acho que está muito dentro da nossa esfera técnica chegar até ao empresário, ao proprietário da empresa, ao grupo, e de fato dizer que essa é uma realidade, não tem volta, né? Então é trabalhar na prevenção, como bem disse o doutor Eugênio e o doutor Vitor. Pessoal, eu não quero colocar água no chope, essa conversa ela poderia, né, prosperar e entrarmos à noite. Eu acho que é importantíssimo entender que o objetivo da live era compartilhar o conhecimento do Dr. Vitor e do Dr. Eugênio na matéria, certo? A participação das pessoas que estão na live é extremamente importante para elucidar e para, de forma, trabalhar na prevenção na continuação. Gostaria de pedir para o doutor Eugênio, doutor Vitor, algumas considerações finais. A gente tem um tempo estipulado, né? Eu acho que é importante saber que a Serra está com os braços abertos, polenta e galeto não vai faltar para quando vocês subirem da capital, certo? A Juliana já riu, porque ela sabe que o Cimex vai receber vocês com uma polenta, então... Vou cobrar, hein? Doutor Vitor, essas considerações. Vou eu, então, né? Essa polenta está interessante, vamos conversar algum momento. Não, só agradecer de novo a oportunidade, ao convite que eu recebi, né? Para todos que estavam acompanhando, os meus contatos estão com a Juliana. Se ficou alguma dúvida, né? O Luiz é minha testemunha e o doutor Eugênio também. Nesse ponto nós três somos muito parecidos. Estou sempre à disposição. Trocar ideia entre colegas é o que faz a coisa melhorar e faz sentido na nossa vida. Então, peço para a Juliana os meus contatos, para não botar aqui e não ficar poluindo. Dúvidas que tiverem, a gente troca por WhatsApp, por e-mail. A troca de informação é sempre produtiva. Muito obrigado de novo pelo convite e pela atenção de vocês. Obrigado. E quando não está disponível, né, doutor Vitor, a gente pergunta, né, Luiz, doutor Vitor, o que o doutor Vitor faz das 2 às 4 da manhã, que não tem um horário para nos atender aqui, né? Mas brincadeiras à parte aqui, gente, obrigado pela paciência aí de ficar conosco nessa hora, né, e agradeço mais uma vez, Juliana, pela organização, ao Luiz pelo convite, e quero compartilhar com vocês esse sentimento que a gente precisa levar para dentro de casa, né? E quando a gente fala prevenção, é um investimento que não é aquele imediato. Mas o que eu vou gastar com isso agora? E a gente tem infelizmente, esse costume de pensar no valor posto ali, que está aqui no imediato, e acaba não pensando, por vezes, no que está por trás disso. E o FAP é o exemplo concreto disso, né? Então, que possamos fazer uma grande reflexão aqui e para muito além do numerário que a gente está falando do FAP, né, mas do nosso meio ambiente de trabalho, né, da saúde do nosso colaborador, né, de como a gente está trabalhando dentro da nossa empresa com a segurança, com a medicina do trabalho. Isso traz rotatividade, o turnover é extremamente prejudicial para a empresa, se investe com treinamentos,
né? Se tem dificuldade para contratar novas pessoas, os afastamentos também geram essa dificuldade. Então isso, na verdade, embora a consequência venha a pesar no bolso, a gente está falando num bem muito maior, né? Que é a nossa saúde financeira da empresa, associado também com a saúde do nosso colaborador. E nesse sentido que a gente precisa fazer, Luiz, e já encerrando, né, esse checklist de normas de medicina e segurança. Vamos olhar como é que estamos em casa com o nosso SESMIT, com a nossa CIPA, com nossos programas de prevenção, onde é que está acontecendo o maior problema, como é que a gente está estruturando, ou como o Dr. Vitor falou, como está a nossa gestão, a gente tem esses dados, a gente sabe como vai enfrentar o problema, porque senão nada disso que a gente está falando tem sentido, né, gente? Então, muito obrigado, foi um prazer aqui trocar essas ideias com dois craques aqui, com o Luiz, com o Vitor e com esse nosso público aí extremamente qualificado, como eu estou vendo aqui das pessoas. Obrigado, pessoal. Tá certo. Juliana, contigo as considerações finais, Juliana. Muito obrigado, doutores. Bom, em nome do CIMEX, eu só tenho a agradecer a excelente explanação do tema por vocês, a comissão de SSO, que está sempre atenta, né, aos assuntos que interessam a indústria, aquilo que realmente tem relevância e importância no dia a dia das nossas empresas. Lembramos que no nosso blog a gente tem diversos conteúdos produzidos pelas comissões também. Fiquem à vontade para acessar esses conteúdos e nos contatarem. Até o próximo Papo com Especialistas, pessoal. Muito obrigada, doutores. Um abraço.